Você olha para frente e vê apenas um lobo, parado, imóvel, te encarando. Mas aqui está o problema, ele não está te olhando porque vai atacar. Ele está te olhando para você não olhar para os lados. Lobos são diferentes de tudo que você já imaginou. Não é a força que os torna perigosos. Não é o tamanho. Não é a velocidade. É o que eles fazem antes de você perceber que está em perigo. Nesse vídeo, você vai entender por que biólogos e pesquisadores consideram os lobos os predadores mais sofisticados do planeta. Não pelo instinto, pela estratégia. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga esses animais para sempre. Aperta o botão e continua comigo. Vamos começar com algo que a maioria das pessoas não sabe. Um lobo sozinho raramente caça algo grande. Ele pode perseguir, pode intimidar, pode até ferir. Mas derrubar um alce adulto, um bisão, uma presa com mais de 300 quilos, isso exige o grupo. E o grupo tem um plano. Não é instinto aleatório. Não é fúria cega. É coordenação. É comunicação. É paciência calculada. Pesquisadores que passaram anos observando alcateias no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, ficaram chocados com o que documentaram. Os lobos não saem correndo atrás da presa. Eles estudam o rebanho por horas. Às vezes por dias. Eles observam quem manca. Quem está doente. Quem se afastou um pouco do grupo. Quem está distraído. E quando encontram o alvo, eles não revelam isso imediatamente. Eles esperam. Imagine que você está caminhando em uma floresta. É noite. A trilha some na névoa à sua frente e as árvores ficam mais densas. Você ouve um galho quebrar à esquerda. Você para. Olha. Não vê nada. Continua andando. Outro som. Dessa vez à direita. Mais longe. Você convence a si mesmo que é o vento. Mas não é. O que você não sabe é que tem um lobo atrás de você desde os últimos 500 metros. Ele não está correndo. Não está rosnando. Está apenas seguindo. Silencioso. Calculado. E enquanto você olha para frente tentando encontrar a saída da floresta, outros dois fecharam o lado esquerdo do seu caminho sem fazer nenhum barulho. Você ainda não sabe que está cercado. Essa é a primeira estratégia dos lobos, o acompanhamento invisível. Antes de qualquer ataque, a alcateia segue a presa por um longo tempo sem agir. O objetivo não é cansar o alvo ainda. O objetivo é aprender. Aprender o ritmo. A velocidade. Os reflexos. Para onde a presa olha quando fica com medo. E durante esse tempo, os lobos se comunicam. Não com uivos. O uivo é para reunir o grupo de longe, para marcar território. Durante a caça, o silêncio é a linguagem. Eles usam o corpo. Um olhar. A posição das orelhas. A direção do focinho. Pesquisadores chamam isso de comunicação não verbal altamente sofisticada. Na prática, é uma conversa que a presa não consegue ouvir. Alguém está dizendo ao grupo para fechar pelo lado direito. E o grupo obedece. Existe uma tática específica que os biólogos chamam de contenção lateral. E ela é perturbadora. Enquanto um ou dois lobos ficam visíveis na frente da presa, criando a ilusão de que o perigo vem dali, os outros membros da alcateia se movem em silêncio pelos flancos. A presa foca no que está na frente. Esse é o instinto natural de qualquer animal. Encarar a ameaça visível. Mas a ameaça real está chegando pelos lados. E quando a presa finalmente percebe que está cercada, é tarde demais para escolher uma direção segura. Cada rota de fuga já foi calculada. Cada saída já tem um lobo posicionado. Não foi sorte. Foi planejamento. Agora eu preciso que você imagine isso com detalhes. É madrugada. Você está sozinho em uma clareira. A lua mal ilumina o campo aberto à sua volta e a linha de árvores ao redor parece uma parede sólida e escura.
Você ouve o primeiro uivo. Longe. Quase tranquilizador. Depois o segundo. Mais perto. Depois silêncio total. E esse silêncio é o momento mais perigoso. Porque significa que eles pararam de se comunicar à distância. Significa que estão próximos o suficiente para usar a linguagem que você não consegue escutar. Você olha para a linha de árvores à esquerda. Nada. Olha para a direita. Nada. Olha para a frente. E ali, a 50 metros de você, um par de olhos amarelos reflexivos surge da escuridão. Só um. Você foca nele. Seu coração acelera. Você pensa em recuar devagar. Mas quando você dá o primeiro passo para trás, seu pé toca algo. Você olha para baixo. E vê a sombra de outro lobo, a menos de 3 metros atrás de você, tão quieto que você não ouviu absolutamente nada. Isso não é ficção. Esse comportamento foi documentado. A estratégia de ter um lobo visível na frente enquanto outro se posiciona atrás sem emitir som algum é real. O mais assustador não é a força do bote. É a paciência que vem antes. Lobos podem seguir uma presa por horas sem atacar, esperando o momento exato em que ela comete um erro. Tropeça. Se cansa. Olha para o lado errado por um segundo. Um segundo é suficiente. Existe outro comportamento documentado que poucos conhecem. Lobos testam a presa antes de atacar de verdade. Eles fazem uma aproximação falsa. Correm em direção ao alvo e param abruptamente. Observam a reação. A presa correu? Para onde? Com que velocidade? Ficou paralisada de medo? Cada reação revela informação. E a alcateia usa essa informação para ajustar o plano. Se a presa correu para a esquerda, 2 lobos já estão esperando na esquerda. Se ficou parada de medo, o ataque pode vir de múltiplos lados simultaneamente. Eles não estão atacando nessa aproximação falsa. Estão coletando dados. Isso é inteligência coletiva em ação. E é exatamente o tipo de comportamento que faz cientistas cognitivos compararem a dinâmica das alcateias com estratégias militares de cerco. Há um registro de um pesquisador canadense chamado Gordon Aber, que passou décadas estudando alcateias no Alasca. Ele descreveu ter presenciado uma caça onde a manada se dividiu em 2 grupos antes mesmo da presa perceber que estava sendo seguida. Um grupo conduziu o alce por uma rota específica durante quase 20 minutos. Não atacando. Só guiando. Empurrando sutilmente pela direção que queriam. O segundo grupo esperava no ponto de chegada. A presa não escolheu aquela rota. Foi levada até lá. Quando Aber entendeu o que tinha visto, ele disse que ficou em silêncio por vários minutos. Porque o que os lobos fizeram não foi instinto. Foi uma emboscada com ponto de encontro. E agora chegamos ao que realmente precisa ficar na sua cabeça. O verdadeiro terror dos lobos não é a mordida. Não é o rugido. Não é nem mesmo a velocidade, que pode chegar a 60 km por hora em terreno aberto. O verdadeiro terror é que enquanto você lê isso, você não consegue saber com certeza absoluta se alguém ou algo está te observando de longe, aprendendo seus padrões, esperando o momento certo. Os lobos evoluíram durante milhares de anos para fazer uma coisa com perfeição, fazer a presa acreditar que está segura, até o momento em que não está mais. E o mais perturbador de tudo? O lobo que você vê nunca foi o problema. O problema sempre foi o que você não viu. Se esse vídeo te deixou com aquela sensação estranha de querer olhar para os lados, então ele funcionou exatamente como deveria. Deixe o like. Esse gesto simples ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Se você ainda não está inscrito, se inscreve agora. Porque o próximo vídeo vai entrar em outro tipo de predador com estratégias ainda mais perturbadoras. Você não vai querer perder. Até lá! E toma cuidado com o silêncio.